Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagens da quarta dimensão. Quando Jesus comparou e disse, o Pai é maior do que eu, as entrelinhas mostraram que ele negava a sua divindade. Isso naquele momento. Desde criança, eu aprendi que Deus é perfeição sem jaça. O mais pequenino defeito em Deus é inaceitável. Para se declarar menor que o Pai, o Mestre admitiu esta possibilidade. Embora insignificante cisco, invisível a olho nu, entranhado nele, lhe retardava o acesso ao divino. Ninguém esqueça que Jesus disse ao moço rico, lembrem isto, bom é só Deus que está nos céus. Jesus jamais aceitaria qualificativo que não expressasse a absoluta realidade. Depois do Calvário tudo mudou, porque Jesus disse, todo poder me foi dado na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. A menoridade fora superada pela cruz. A cruz o tornara um Cristo. Após a cruz, ele ganhou todas as condições para ser Cristo planetário. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo fazendo sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Dinheiro que compra sonhos. O dinheiro tem sido vilão causador de conflitos e males. No entanto, apesar desta constatação pessimista, ninguém passa sem dinheiro. Todos correm no seu encalço, procurando fórmulas para tomar posse daquelas cédulas que abrem portas. Alhures, eu escutei a resposta sarcástica de comediante famoso. Alguém lhe perguntou, se você ganhasse de uma vez só todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Ora, com certeza, ele respondeu, pagaria minhas dívidas, até que o dinheiro chegasse ao fim. Imagine as dívidas do sujeito. Foi a resposta bem-humorada do cara. A maioria das pessoas tem noções de economia, embora como leigo não penetre o templo superior das finanças. Quando dói no bolso, porém, todos aprendem o segredo de se proteger. E isto se encontra profundamente entranhado na inteligência da nossa raça. Herdamos disposição cautelosa de nossos antepassados. Eu só posso gastar o que ganho. Será a nossa constatação final, depois de muitos dissabores. O que gastarmos além do que ganhamos comprometerá o equilíbrio e nos lançará no clube dos inadimplentes, o que não é nada agradável. Esta é a advertência que deveria ser memorizada. Quem gasta além das posses pode ser tentado a prevaricar.
O lícito será pedra no caminho do imprudente. João Batista, na sua pregação, exortou os soldados: contentai-vos com o vosso soldo. Lucas 3, versículo 14. Salário modesto pode ser gerido de duas maneiras. O sensato distribui sua renda pelos encargos de alimentação, vestuário, transportes, aluguel, etc. Ele sabe que tudo aquilo tem que ser pago. O insensato extrapola e sofre as consequências. Terminar o mês zerado, sem compromissos vencidos, é a única fórmula de uma existência tranquila. O cristão precisa se exercitar nesta realidade para não ficar enrolado nas teias da inadimplência. Se o casal acalenta a realização de alguma extravagância, deverá reduzir os gastos em outros setores. Formar poupança para custeio daquele novo projeto é essencial. Se o projeto resultar em alegria para o marido, a mulher e os filhos, que eles se divirtam de coração apaziguado. De coração apaziguado, meus caros. Vale a pena ir em frente, exorcizando complexos de culpa. No quarteirão onde moravam em Curitiba, Isolda e Geraldo Montenegro eram os únicos que jamais reformaram a casa. Pais de 6 crianças, a vida não lhes era fácil. O dinheiro faltava sempre. Os bifes eram divididos com o mesmo número de gramas. Tudo racionado na base de participação reduzida. A família inteira utilizava apenas único banheiro e a promessa de construir outro passava de ano para ano. Coisa extraordinária acontecia, porém. No verão, todos eles escapavam para o litoral. Compravam baldinhos, nadadeiras, calções de banho e maiôs e se mandavam para os folguedos no aconchego das águas. Passavam dias entregues ao divertimento sem cultivar a menor culpa. Basta o resto do ano para apertar o cinto, explicavam. As férias foram feitas para recreio absoluto e completo. Era a opinião unânime daquele povo. Naquele período sagrado, eles só pensavam em se divertir. Os tempos passaram, os filhos cresceram. Geraldo e Isolda moram na mesma casa, com o mesmo banheiro, único. Ainda não foi possível construir outro. Alguém que os chamou de malucos recebeu a seguinte explicação: nosso filho mais velho acabou de nos escrever. Ele disse: tenho saudades daquelas férias do ano 2001 no litoral do Paraná. Jamais esquecerei o quanto me diverti. E a dona Isolda arremata: você acha que ele escreveria manifestando saudade de banheiro que eventualmente tivéssemos construído? Garanto que banheiro jamais levaria meu filho a se pronunciar. Com tamanho entusiasmo, rematou Geraldo Montenegro. Aquele casal descobrira que será sempre importante lutar e se sacrificar para investir num projeto agradável e de grande alegria.
O dinheiro que compra sonhos, que é o tema de hoje, está sintetizado neste tipo de episódio. Mesmo que algo pareça inatingível, valerá a pena mover céus e terra para plantar e colher alegrias. Vocês não acham, amigos? Bem-aventurado é aquele que consegue realizar o que lhe agrada, porque ninguém é de ferro. Neste mundo que abriga espíritos em processo de aprendizado, valerá continuarmos inventando recursos novos de conviver com alegria. Nós fomos construídos de carne e osso e Deus não nos sonega o prêmio de alguns refrigérios. Quem atravessa o deserto encontra oásis no meio da desolação e do clima sufocante. Nossa vida nesse planeta é semelhante a deserto. Por isso o Pai Celestial compadecido nos permite água fresca de vez em quando. Deus pode nos apertar a garganta, mas Ele não nos sufoca. Ele corrige apenas, sem jamais destruir a esperança do pecador. Porque, em última análise, cristianismo significa alguém tranquilo e feliz. Rostos ensombrados pela tristeza não fazem o gênero preferido pelo nosso rabi. Jesus sempre foi avesso a encenações enganadoras. E nessas enganadoras nós vamos fazer o primeiro intervalo em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando quem prefere analisar textos por escrito. Para quem não assistiu a algum programa de sexta-feira, por exemplo, oferecemos a comodidade de 238 palestras no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados semanalmente no YouTube, para favorecer a audiência. O amigo Zuba é provedor dessas páginas semanais. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook, Live TV PG. Também aqui as exposições permanecem dia e noite, à disposição dos telespectadores. Se você não assiste hoje, poderá assistir amanhã, ou depois, ou quando quiser. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa. Em seguida, a continuação do tema: dinheiro que compra sonhos. A hipocrisia sempre foi defeito extremamente censurado pelo nosso rabi. Forçar tristeza para mostrar piedade era das coisas que o mestre não admitia na sua passagem aqui pela terra. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como hipócritas, que desfiguram a face para mostrar piedade. Vós, porém, por ocasião do jejum, conservai altivas as vossas cabeças e lavai o vosso rosto, para o tornar ainda mais radioso.
Mateus 6, versículos 16 e 17. Não será simulando olheiras que agradaremos ao nosso Cristo. Tempos de refrigério são aceitos pelo Pai Eterno. E principalmente nessas ocasiões, teremos que conservar o rosto bem tranquilo. Ninguém esqueça que o grande mestre garantiu: eu vim para que tivesseis vida, e vida em abundância. João 10, versículo 10. Em todas as ocasiões, algo fica bastante claro. O cristão é movido por luz própria, e a escuridão não pode embargar os seus passos. Jesus veio para trazer vida de forma plena, mesmo quando a casa treme nos alicerces. Porque o Mestre também falou: no mundo tereis aflições. Será forçoso admitir que o sofrimento faz parte do jogo, mas não deve desfigurar o nosso rosto. Quem quiser caminhar no meu encalço, tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23. Palavras do nosso Rabi. A Bíblia fala de 7 anos de vacas gordas, mas acrescenta também 7 anos de vacas magras. Esse revezamento terapêutico é o remédio divino para que o castelo não desmorone. Ocorre revezamento entre maus dias e dias agradáveis. É a nossa atitude interna que conta. Embora o sofrimento faça parte da filosofia do cristianismo, em última análise, Deus nos proporciona tréguas. Tréguas para recreio, tréguas para retempero da alma. Nos tempos de Moisés, Jeová ordenou o ferimento da rocha e água cristalina escorreu com abundância. Os judeus mataram a sede naquele deserto inclemente. Hoje é possível que estejamos caminhando pelo deserto sem oásis que nos dê sedente. Amanhã estaremos num lugar especial de refrigério, jardim de delícias, maravilhoso remanso de paz. Deus é Pai e Ele conhece o momento certo de matar a nossa sede. Deus não está nem um pouco interessado em explicar as suas atitudes. Ele age assim porque não pode ser diferente. Ninguém queira padronizar a vontade de Deus, porque Ele não seguia pelos regulamentos humanos. Diz a Escritura: bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Não desprezeis, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5, versículo 17. É Deus quem produz o ferimento. E também Ele realiza o curativo. Ele fere e as suas mãos curam. Diz a Bíblia: de 6 dissabores Ele te livrará. E no 7º, o mal nem chegará a te tocar. Jó 5, versículo 19. Algo se torna evidente. Em última análise, Deus deseja a nossa felicidade, a felicidade geral. Se ela demora, a culpa, meus amigos, é inteiramente nossa. Por isso Ele se alegra quando a imaginação de alguém
o conduz a financiar sonhos, porque os sonhos gratificam os esforços. Clementina e Afonso Mainardi atravessavam maré baixa naquele ano. Ele desempregado, ela sofrendo problemas de saúde, a filha Margarida na escola do bairro com necessidade de livros, canetas, lápis e cadernos. A alimentação da família consistia de restos de verduras, ocasionalmente conseguidos em feiras e mercados. Aquele resto que é jogado fora, eles levavam. Margarida parou diante da vitrine, uma vitrine de uma loja, onde se exibia broche de plástico vermelho, simulando flor. A menina sem recursos ficou fascinada com a visão. Aquilo agradou profundamente àquela criança. Ela correu para a mãe e contou o preço daquela preciosidade. Clementina deixou escapar suspiro prolongado e disse: quem dera, filha, nós não podemos sustentar este luxo. Afonso Mainardi, que escutara a conversa da filha com a mãe, as interrompeu dizendo: arrume o dinheirinho para ela, Clementina. Talvez Margarida nunca mais encontre a felicidade por preço tão baixo. Ah, meu Deus! Como seria maravilhoso se todos os sonhos fossem comprados e distribuídos a granel. Em depoimento posterior, já moça, independente, Margarida Mainardi confessou que a compra daquele broche fez com que ela se sentisse alguém. Aquilo foi realmente sonho que se tornou realidade. Vejam que o dinheiro sempre será valorizado quando compra sonhos. Mesmo que seja encarado como extravagância, o gesto generoso daquele pai produziu resultados além da expectativa, através de muitos anos. Ele ganhou o reconhecimento e o coração agradecido da filha. Quando os meios são lícitos, Deus aprova e ajuda e abençoa, porque o Pai Celestial deseja o nosso bem, o bem de todos. Ninguém pense que o Senhor vai solapar nossos sonhos quando sinceramente estivermos investindo em algo que nos agrada. A avareza não faz parte do caráter de Deus, não. Pessoas felizes usam o dinheiro sem permitir que o dinheiro os escravize. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo definiu onde se encontra o perigo nas relações com as riquezas. Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Não é o dinheiro em si mesmo que representa algo proibido, amigos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. No Velho Testamento, Jeová determinou: não jurareis falso pelo meu nome,
pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Levítico 19:12. Deus abomina a falsidade, proclama o Crispim. Correto é jurar sobre coisas verdadeiras. Engano seu, Crispim. Jesus eliminou todo e qualquer tipo de juramento. No cristianismo eles são proibidos. Aos antigos foi dito, não jurareis falso. Tudo bem. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, seja o vosso falar um simples sim, um simples não. Mateus 5, versículos 33 a 37. Quem seguia pela consciência, como cristão autêntico, não se obriga a jurar para saldar compromisso. Simplesmente, quando a consciência o impele ao sim, o cristão assume a promessa sem juramento nenhum. O que lhe impõe a necessidade de cumprimento é a consciência. Quando a consciência estabelece ou não, ao contrário, porém, força alguma no mundo moverá o vivente a voltar atrás. O apóstolo Paulo escreveu que cada um contribua conforme propõe em seu coração, não com tristeza, mas com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Quem trabalha com alegria e age honestamente, torna-se confiável. Agora nosso tema, dinheiro que compra sonhos. Os valores que nos são emprestados por Deus para se tornarem maus, precisam necessariamente passar pelo uso indevido de nossa parte. Se nós idolatramos o cofre, tornamos-nos idólatras. Se nós gastamos de maneira descontrolada, terminaremos como um filho pródigo, comendo vagens destinadas aos porcos. Se nós gastamos de medos para entesourar em contas bancárias e sofremos privações, o nosso justo apelido será usurário. Usurário. Para esses três tipos de criaturas, o dinheiro torna-se um desastre. As palavras de Paulo se tornam libelo e censura. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Aquele que lida com seus bens sem escravizar-se, porém, este será digno de louvor e admiração. Especialmente se fizerem rolar as moedas para financiamento de sonhos. Mesmo que seja mecenas e cometa extravagâncias, ninguém peca quando investe no talento e na esperança. Ninguém cometerá ilícito quando apoia projetos nobres que são promessas de alegria, são promessas que proporcionam satisfação, principalmente nos outros. A família Jesuíno Borba não tem carro, mas no verão de 2005 passaram alguns dias no Havaí. Eles concretizaram um sonho de muitos e muitos anos. Continuarão sem carro por mais algum tempo, mas segundo eles, valeu o sacrifício. Eva da Silva Lima vive num quarto e banheiro, mas usa roupas de boutique.
2 peças apenas o lar daquela mulher, mas ela vive feliz. Adair foi passar com suas filhas e resolveu almoçar num restaurante 5 estrelas. Opa! Os garçons usavam luvas brancas e havia flores por toda parte. Conjunto musical espalhava sons de música erudita. Para compensar a extravagância, Adair e as filhas passaram alguns dias a pão e água, mas valeu a pena. Disse a menina mais velha entusiasmada. Valeu mesmo, repetiu Adair, recordando a promessa e confirmando a proeza sem culpa. Muito bem, o sonho daquela família foi realizado. Mas aqui surge uma pergunta. E quando aquilo que ambicionamos está além das nossas possibilidades, como proceder, Getúlio? Fique claro, o nosso propósito não é defender aventuras desvairadas, completamente fora da realidade. Não! Não estamos louvando alguém da planície que ambiciona largueza e comodidade de apartamento na região mais cara de São Paulo. O impossível não pode ser alcançado. Levantamos o perfil de pessoas equilibradas, que conservam as cabeças em seus lugares e os pés plantados no chão. Sonho que paralisa a respiração quando pensamos nele, carrega pavio aceso, meus amigos. Cuidado! Aproveite esta cota de energia extra e siga em frente. São os próprios pais de Gari que nos revelam a história que nós vamos contar. Com 3 anos, aquele garoto cantarolava melodias e compunha canções. Seus pais decidiram que ele teria os melhores professores e foram à luta. A mãe passou a trabalhar à noite na biblioteca e o pai dava aulas em casa para sustentar a educação do filho. Só para ostentarem professores caros, não será desperdício aplicar tanto numa criança? Perguntavam colegas e amigos escandalizados. O casal perseverou indiferente aos comentários. Por incrível que pareça, a partir do 2º ano, meus amigos, aqueles professores passaram a dar aulas de graça para o menino. Eles sentiram que os pais não suportariam tantas despesas e não quiseram arriscar a perda de tamanha vocação musical. Gari respirava a música e exalava a musicalidade por todos os poros. E o sonho, meus amigos, que beleza, se concretizou. Com 17 anos, aquele jovem foi disputado pelas maiores orquestras lá nos Estados Unidos. E eu pergunto para vocês, se os pais de Gari resistissem ao impulso de pagar os melhores professores, sonho deste porte teria sido realizado? É uma pergunta. Eis a razão de que o título do nosso tema de hoje é Dinheiro que compra sonhos. Podem até confundir como extravagância o gesto do mecenas, mas tudo o que fizermos ainda será pouco para introduzir beleza e paz em nosso mundo. Já dissemos e vamos repetir, sonho não é mercadoria de supermercado com estampa de preços na etiqueta, não. Sonho não tem preço.
Deus coloca a sua mão sobre aquele que acende aquela chama sagrada. Quem fez o possível e o impossível para manter a luz brilhando na mente de irmão, é filho dileto do Pai das alturas. Porque Deus é amigo de todas as formas de beleza, desde as artes até a clarividência de coração generoso, que se doa voluntariamente. Deus se alegra com todos os esforços que se destinem à realização de sonhos. Sempre será proveitoso definirmos objetivos e com entusiasmo lutarmos por eles. Sempre será proveitoso utilizarmos energias latentes no próprio sonho para transformarmos este sonho em autêntica realidade. O efeito bumerangue entra em cena. Ação será o prólogo de concretização do benefício. Reação será o retorno da dinâmica do próprio sonho, como força vital para a continuação incessante da semeadura. O efeito bumerangue é o embalo da energia que vai e vem, que segue e volta às nossas mãos. E aqui, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas. Alerta Total com André Cesarepa. Olhares com Anderson Pedroso. Transformando Vidas com o Pastor Edson. Carro em Casa com Odine Carneiro. E o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo: dinheiro que compra sonhos. Jesus disse: fareis os milagres que eu faço e maiores ainda. João 14, verso 12, palavras de Jesus. Ainda faltam muitas reencarnações para que os seres humanos alcancem Jesus na realização de prodígios, meus caros. Alguns feitos notáveis, porém, os humanos já conseguem. Casal sem recursos que sustenta sonho de filho, numa universidade, está realizando milagre. Aqueles pais e mães agem como se o dinheiro fosse preocupação secundária. É tamanha a sede de concretizar sonho, que realmente tal coisa acaba acontecendo. O dinheiro passa a esculpir imagem de figurante. O que vale mesmo é o ardor e a fé. Tudo isto passa a valer muito mais do que o dinheiro.
É o efeito bumerangue, como falamos há pouco, escavando tesouros ocultos, trazendo energias do próprio sonho. O prodígio se revela pelo acúmulo de realidades que vão desenhando o perfil surpreendente. Como pudemos ter alimentado dúvidas? Pergunta a esposa ao marido. Forças misteriosas trazem recursos daqui e de lá. Viver fora das possibilidades pode ser desastroso. Mas no meio deste drama em particular, o improviso e o imprevisto vai acontecendo. Movido por quem? Movido pelo Pai das alturas. No caso do menino Gari, que citamos há pouco, os professores foram essas forças misteriosas que Deus manipulou em favor daquela criança. Encantados pelo talento do menino, eles renunciaram aos salários, se empenhando em ajudar como pessoas dispostas a servir. No cotidiano da vida, da nossa vida de todo dia, esses milagres acontecem realizados pela persistência, pela fé e pela caridade. Pais que se entregam a todos os sacrifícios para educar os filhos também são missionários. Jesus disse: na vossa perseverança possuireis vossas almas. Lucas 21, versículo 19. Embora você esteja consumindo todos os centavos do seu ordenado, outros recursos vão aparecer. O nosso Pai Celestial sempre tem carta na manga sobrando. E Ele pode resolver usá-la com você. Ele pode resolver usá-la, porque Deus sempre é quem toma a decisão. Se previna. Pode estar chegando aquele momento de trégua. Quem sabe mandar as crianças para a colônia de férias, descansar, colocar o aparelho nos dentinhos do João. É possível que tais luxos ou extravagâncias, como queiram, não se ajustem aos seus rendimentos, mas vale a pena, meus amigos, conservar esperança. Estes saltos fora da luta amenizam a dureza da vida. Eu sei que é preciso poupar, eu sei que precisamos ser realistas, mas sempre existe margem para a aventura. Em nome do sonho de seus filhos, vale a pena tentar. Certas pessoas cresceram lendo a biografia de jovens pobres, que enriqueceram do nada, e algo desperta no coração destas pessoas. São exemplos maravilhosos. Aquelas criaturinhas exemplares venceram através de trabalho árduo. E os leitores ficam profundamente impressionados. E alguns se embrenham pelo sonho adiante, procurando alcançar a mesma performance. Cuidado! O sonho também pode se transformar em ambição castradora. Demasiadamente zelosas do pássaro que tem nas mãos, que pode não passar de chupim, elas perdem de vista o belo pavão que se encontra lá no portão de sua casa. Bem perto delas, o pássaro nobre se pavoneia. Excesso de cautela pode trazer prejuízo, amigos. Eu me lembro do Alcido, meu colega de escola primária, lá nos idos da década de 40. Ele me contou suas aventuras.
entraram 3 passarinhos na arapuca que ele armou no mato. Vou esperar, pensou ele. É possível que cheguem mais. Aqueles 3 comeram alpiste e se mandaram. Depois entrou mais 2. E Alcino na espreita, pronto para puxar o cordão, esperando mais passarinhos presos. Resultado: entardeceu e o meu colega, por excesso de cautela, terminou voltando para casa com o bocó vazio. Se ele tivesse acionado o seu esquema quando entraram os primeiros pássaros, a caçada já teria valido a pena. Eu, de minha parte, fiquei até meio feliz, porque jamais apreciei esta prática perversa de prender passarinhos. Deixando de lado as contingências, porém, restou a lição que envolve a vida de todos nós. Oportunidades são perdidas pelo excesso de cautela, pela ambição também. Casal jovem fez pacto de evitar o primeiro filho até que alcançassem razoáveis condições financeiras. Enquanto amigos e colegas festejavam a chegada de herdeiros, eles repetiam o estribilho: ainda não chegou a hora. Eles adiaram quanto possível a chegada da criança. Somente anos depois, quando tudo pareceu favorável, resolveram pela concretização da gravidez. O resultado do exame feito pelo médico, porém, foi taxativo. Joana não possuía mais condições para engravidar. O casal peregrinou de consultório em consultório, mas a resposta de todos foi a mesma. Aquela mulher perdera a chance de se tornar mãe por insegurança. Os sonhos podem ter hora certa, meus caros amigos. Se algo está faltando para a sua felicidade, não perca tempo. Corra atrás. Se você não se apossar dela hoje, pode se arrepender depois de amanhã. Não esqueça. Quando o Pai Celestial acena com a concreta realidade de algo para o seu bem e o bem de sua família, abrace a dádiva, agradeça e tome posse. Ninguém tem o direito de retardar o tempo da semeadura. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós estamos vibrando e pedindo a Deus, ao nosso querido Jesus, que derrame bênçãos sobre todos e sobre suas famílias. Que a paz, a tranquilidade, a alegria de viver, saúde, tudo de bom aconteça em suas vidas. Mas acima de tudo, meus caros, conservar amor no coração é o grande imperativo da conquista de sonhos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.